Tem empresa que cresce, mas internamente a equipe parece que está correndo atrás o tempo todo. Vende mais, tem mais gente, a operação ela ganha volume, mas junto com isso começam a aparecer ruídos, problemas que antes não pesavam tanto. Um setor cresce mais rápido que o outro. Processos que estavam definidos, controlados, começam a pedir ajuste frequentemente. Cliente reclama daquilo que antes não era um problema. E aí aparece uma sensação que é muito comum. A empresa cresceu, mas dentro ainda tem algumas áreas que funcionam de uma forma restrita, que funcionam como se a empresa ainda fosse muito pequena. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que a sua empresa cresce por fora, mas algumas áreas internas ainda continuam travadas. Eu também vou te mostrar a diferença entre ver a sua empresa crescer e ter uma empresa amadurecendo. E se você não me conhece ainda, meu nome é Gisele Parente. Eu trabalho com estruturação empresarial e atuo em empresas que estão em crescimento. Então, se esse conteúdo conversa com o momento que você está vivendo aí na sua empresa, já se inscreva no canal, acione o sino de notificação, porque semanalmente eu trago para vocês aqui conteúdo sobre gestão, sobre estruturação empresarial, desenvolvimento da equipe, para que você mantenha a sua empresa crescendo de forma sustentável. E esse é um ponto importante, porque as empresas, elas não crescem assim de uma forma equilibrada. Às vezes, o comercial, ele cresce rápido, mas a operação, ela ainda funciona como se a empresa tivesse o mesmo tamanho. A equipe aumenta, mas a liderança continua agindo como se o tamanho da equipe ainda fosse o mesmo. E no começo isso não é um problema, porque a empresa ela segue andando normalmente. Só que com o passar do tempo, você dona da empresa, você começa a observar que está perdendo energia em alguns pontos que deveriam ser mais fluidos dentro da sua empresa. E os sinais, eles são bem simples. Eu atendi um cliente que o sinal apareceu justamente na área financeira. O faturamento tinha crescido bem, o volume de movimentação estava super saudável, mas o dono, ele continuou centralizando todas as decisões do financeiro da mesma forma que ele fazia quando a empresa ainda era menor. E um dia, ele precisou se ausentar, ele estava fora em um treinamento e um fornecedor, ele pediu o adiantamento de um certo pagamento por conta de uma mudança na data de entrega. Não era uma situação complexa, não era um valor absurdo e tinha esse valor disponível no caixa. Mas o que aconteceu? A responsável ali do financeiro, ela não tomou decisão. Ela mandou uma mensagem para o dono da empresa e ficou aguardando sua resposta. Como ele estava em treinamento, a resposta chegou só no final da tarde. O pagamento não foi efetuado. O fornecedor não fez a entrega a tempo. E a produção acabou atrasando a entrega do produto final. Você conseguiu entender? Não era uma situação complexa, mas bastou sair um pouquinho fora do padrão e a equipe parou, e essa parada da equipe comprometeu a cadeia produtiva. E é exatamente nesse ponto que muitas empresas começam a sentir o peso do crescimento. E o peso, ele não está relacionado ao volume de trabalho, e sim à forma com que cada membro da equipe reage às novas demandas do dia a dia. Porque chega um ponto que não basta a empresa crescer, ela precisa que cada membro da equipe cresça junto, para que todos caminhem na mesma direção. E é aí que começa a aparecer a falta de maturidade. E a maturidade, cara empresário, cara empresária, não vai aparecer em grandes decisões. Você começa a desenvolver a maturidade da sua equipe nas pequenas decisões que ela precisa tomar no dia a dia. Vou contar a história aqui de um outro cliente. Cliente, operação redonda, tudo acontecia já num fluxo normal, produtividade boa, os indicadores fluindo bem, mas se sair alguma coisa da rotina, algo básico, como a alteração da ordem entre dois pedidos, a equipe já se sentia insegura e o ritmo da produção já caía. E olha como é interessante. Equipe de alta performance, produtividade alta, mas sem pessoas maduras o suficiente para parar, analisar aquela situação e reorganizar sem depender de ter alguém ali mostrando qual era o caminho. Isso é um sinal claro da empresa que cresceu e que tem uma parte da empresa que ainda não conseguiu amadurecer. Saber executar a rotina é muito diferente de ter segurança
para sustentar as pequenas mudanças do dia a dia. Agora, imagina esse ponto multiplicado em várias áreas da empresa. Perder o ritmo em um setor vai ter uma consequência para o negócio. Agora, quando você começa a ter perda de ritmo em vários setores, você começa a comprometer o crescimento da empresa. Uma dúvida pequena aqui, um ajuste simples ali, um acompanhamento que você precisa fazer em mais um outro ponto. Isoladamente, nada disso parece grande, mas o crescimento, ele não é impactado por essas situações isoladas. O crescimento, ele é impactado porque ele sente todas essas repetições. O crescimento de uma empresa, ele aumenta volume, mas a capacidade interna de cada área responder a esse novo volume precisa ser trabalhada. Se você trabalha esse desenvolvimento, a sua empresa ela vai amadurecendo pouco a pouco. Agora, se você não trabalha esse desenvolvimento, vira uma loucura interna. E você, caro empresário, cara empresária, se sente sobrecarregado, centraliza cada vez mais as informações, as decisões e trava esse crescimento que estava acontecendo de uma forma tão uniforme. O aumento de demanda, ele não deveria desequilibrar a sua empresa internamente. E por que desequilibra? Porque o crescimento aumenta o movimento. E o movimento aumenta a necessidade de organização. Quer ver uma situação muito clara onde isso acontece? E é muito comum eu ver isso nas empresas que eu atendo. O número de pedidos aumenta e como existe um processo básico, tudo continua fluindo. Só que com o aumento de volume, aquele problema que é pontual, que acontece na entrega de um produto ou na prestação de um serviço, ele começa a se repetir. E aquilo que antes precisava só de um ajuste, agora é um problema recorrente. E quando eu falo de problema recorrente, automaticamente eu mostro para você que você precisa colocar mais energia para resolver esses problemas. E aquilo que eram apenas ajustes, hoje se torna parte do seu dia a dia. E por que isso acontece? Porque o crescimento, ele exige mais do que esforço. Pede fluxos de trabalho mais claros, critérios melhor definidos, respostas padronizadas, consistentes, uma equipe que sabe o que tem que ser feito e como deve ser feito. Quando isso ainda não aconteceu, o volume cresce, mas a falta de maturidade interna da sua empresa faz com que o peso, a dificuldade, os desafios cresçam juntos. E é aí que vem aquela sensação: cresci, mas estou trabalhando muito mais. Cresci, mas não tenho tempo para nada. Cresci, mas estou extremamente cansado, está tudo pesado, vontade de largar tudo e voltar como era antes. Porque o volume entra, a empresa responde, mas tudo exige mais energia sua para se manter funcionando. Um setor precisa mais do seu acompanhamento. O outro, você precisa ficar ajustando ali frequentemente. E tudo aquilo que antes estava fluindo começa a pedir sua atenção ali frequente. Sua empresa entrega, mas entrega consumindo muito mais do que deveria. Por que isso acontece? Porque parte da sua estrutura, da estrutura interna da sua empresa, ela não está preparada para sustentar esse crescimento. E é aí que muitas empresas entendem que não adianta ficar acelerando. Por quê? Porque entende que o crescimento ele acontece de uma forma mais estruturada, porque tem um momento que crescer depende menos de acelerar e mais de organizar. Quando você acelera demais, você começa a aumentar o desgaste da sua equipe, os retrabalhos, as perdas financeiras e a organização, ela é mais do que necessária para que você continue esse crescimento e não retorne ao ponto inicial. E o que você precisa organizar? Você precisa de processos mais claros para que o fluxo não precise de ajuste o tempo todo. Você precisa desenvolver a sua equipe para que eles tenham maturidade de tomar decisões do dia a dia e pare de devolver essa decisão para você o tempo todo. Você precisa trabalhar a liderança para que ela assuma o papel de desenvolver a equipe sem precisar da tua intervenção. Você tem que ter indicadores funcionando.
para você ver se a sua empresa está crescendo, se a sua empresa está morrendo, quais são os pontos críticos das suas operações hoje, porque quando você tem controle desses pontos, a empresa ela continua crescendo, mas ela não exige tanto de você. E qual é o resumo de tudo isso? Cada um tem a sua responsabilidade, o volume ele continua existindo ou ele é até maior, mas o peso ele está compartilhado, porque cada um sabe aonde pode tomar decisão ou não. E é exatamente esse tipo de construção que eu trabalho dentro do programa de implementação e estrutura escalável. Porque o crescimento com consistência não é só o aumento de volume. É necessário criar uma estrutura e fazer com que os processos, as pessoas, a liderança e a gestão evoluam na mesma direção. Se você quer conhecer como funciona o programa de implementação, o link está aqui na descrição. Porque a empresa, ela continua tendo responsabilidade, ela continua tendo volume, continua tendo decisões importantes para sustentar, mas aquilo que exigia de você intervenção o tempo todo, começa a encontrar lugar dentro da própria estrutura. Os processos ficam mais claros, a equipe responde muito melhor no dia a dia. Aquelas pequenas situações deixam de consumir a sua energia. E você percebe, a sua empresa está crescendo, mas não está exigindo tanto de você. Não porque ficou mais simples. Às vezes, a sua operação é muito maior e até muito mais complexa, mas a sua equipe amadureceu e cresceu junto com a sua empresa. E se você é um dono, uma dona de empresa, que hoje sente que está preso demais no operacional da sua empresa, eu vou deixar esse vídeo aqui para complementar esse aprendizado.